Alô, amigos, bem-vindo nesse momento especial de mais um encontro. Hoje, o capítulo 12 do livro Plenitude, Sofrimento ante a Morte. Nós que estamos, então, estudando a série psicológica de Joana de Ângeles. Em especial, nesse momento, conosco, a Cláudia Semiguini e a Marluce Reis, que vão colaborar para a gente poder refletir sobre esse assunto tão interessante, tão complexo ao mesmo tempo, que é justamente o processo de lidar com o sofrimento da morte, seja dos nossos entes queridos, ou mesmo do nosso desafio desse processo, que é viver e morrer. Então, bem-vindas, Cláudia, Marluce, e já provocando vocês, por que é tão difícil, né, essa questão da morte, mesmo nós espíritas, né, que muitas vezes já temos essa consciência da realidade espiritual, já temos conhecimento da imortalidade da alma, e mesmo assim a gente vê na hora de enfrentar a morte, ou de lidar com pessoas que estão enfrentando esse momento, as coisas não são tão tranquilas assim, né? Como é que vocês percebem? Como é que vocês entendem a proposta da prefeitura a partir desse capítulo? Eu acho esse tema bastante importante, né, Gelson? E aceitando a tua provocação, realmente eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que que a morte nos mobiliza tanto? E eu acho que uma das questões, assim, que a Joana trabalha muito bem aqui nesse capítulo, é a questão de como nós encaramos a nossa vida, né? E aí, nós, da morte, eu acho que o ego se dá conta dessa finitude, né, daquilo. Então, é uma situação limite, seja a morte de um familiar, seja uma doença que às vezes nos visita e nos faz vislumbrar a morte de uma forma mais próxima. Então é esse ego que acha, né, que controla tudo, que sabe tudo, e daqui a pouco, numa situação limite, é, como se o tapete fosse puxado e começam os grandes questionamentos. E é interessante que, numa sincronicidade, essa semana eu estava num texto do James Hollis, que é um analista americano, e ele estava falando que o ser humano ele tem duas fantasias muito presentes, assim, que tem tudo a ver com esse tema da Joana, né? Uma fantasia ele vai falar que é do outro mágico, da gente pensar que existe alguém que vai resolver toda a nossa vida. Mas ele diz que uma outra fantasia que habita o nosso inconsciente é que nós somos imortais, né? Essa imortalidade. Então ele diz que por mais que a gente saiba que a gente é mortal e a gente vê nas estatísticas, se depara com a morte, ele vai dizer que essa fantasia ela é muito forte, né? E isso faz com que, então, a gente realmente, quando se depara com essa terminalidade, com essa finitude, começa todas essas perguntas, né? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Então, acho que isso a Joana aprofunda muito aqui nesse capítulo. Olá, amigos. Bom estar com vocês novamente. Quando o Gelson fez a pergunta, né, eu fiquei pensando na dicotomia, né, permanência e impermanência, que é um pouco o que a Marluce trouxe, né, nessa fantasia de imortalidade, né? Então, essa impermanência da vida, onde tudo cessa, todo movimento uma hora acaba, e ele precisa acabar para que novo movimento surja, porque a vida é feita assim, de ciclos, né? E não é necessário que a gente desencarne na vida, porque os ciclos acontecem mesmo a gente estando encarnado, né? São várias etapas que nós precisamos vencer, né? Mas essa impermanência é que muitas vezes nos escapa, né? Porque fico pensando no automatismo da vida, né? Que mesmo para nós espíritas, como Gelson nos trouxe, né? Espíritos espíritas, mesmo para nós a vida vai nos
provocando para que a gente vá vivendo, e muitas vezes a gente entra num automatismo, né? E não sorve os momentos, não aproveita os momentos importantes, né? Aqueles que nós estamos vivendo, aquela questão da presença, né? De estar com, de aproveitar aquele momento. Então, eu penso que essa dicotomia, assim, permanência e impermanência, também passa por aí, por esse automatismo que a vida nos engole, porque a gente precisa ir dando conta de muitas coisas, né? E, e aí, assim, a gente vai levando enquanto espíritos espíritas, né? Mas a Joana nos traz aqui, logo no primeiro parágrafo, a palavra impermanência, no sentido de sofrimento, daquela pessoa que não se dá conta de que tudo perece e que tudo acaba e deposita sua energia naquilo que não tem valor, né? Como nós vimos lá no capítulo 2, o sofrimento pela impermanência, né? Uma das coisas que Buda traz. Então, ela se envolve em coisas, coloca sua energia, coloca seu fluido vital em coisas que não têm valor para o sentido do espírito, e sim para o sentido da matéria. E aí elas vão vivendo, gastando, consumindo essa energia, né, com bens materiais, sofregamente em busca de acúmulo e de prazeres, né, de vivências sensoriais, e vão esquecendo que tudo que a gente não pode levar dessa vida para outra não tem valor. Né, porque naquele caixão, né, onde o corpo finalmente se deposita, ali não cabe mais nada, né? Muitas vezes a pessoa nem vai calçada, porque para quê? Né? Então, assim, vejam, aqui fica reduzido, né? A bagagem da pessoa é só tudo o que ela acumulou de bens não perecíveis. É interessante que em outro momento a benfeitora coloca, quando está, que um exercício interessante, quando a gente vai num velório, né, acompanhar o processo, né, de fúnebre de algum conhecido, de a gente poder também se imaginar dentro do caixão, né, que um dia a gente vai estar lá, né, e para a gente poder dimensionar um pouquinho o que está significando para nós justamente essa questão da existência e da transitoriedade do que é impermanente, né? Tanto é que a própria filosofia, né, propõe a ideia de que filosofar é aprender a morrer. E vários filósofos se ocupam disso, né, nessa ideia de que realmente o trabalho constante da nossa vida é construir a morte, porque a gente começou a nascer, a gente começa a morrer simultaneamente, né? Então, de uma certa maneira, toda sabedoria e ponderação no mundo acaba se reduzindo, do ponto de vista filosófico, no ensinamento de que não tenhamos medo de morrer. É essa a ideia, né? Eu acho. E o próprio Sócrates, no Fedo, quando está falando com Símias, ele fala que se a gente quiser conhecer qualquer conhecimento de maneira pura, né, qualquer coisa da qual a filosofia pode se ocupar, e isso tem que ser feito com a alma liberta. Então, de uma certa maneira, todo o tempo da nossa prática é um exercício de viver a vida a partir dessa perspectiva da morte, ou seja, de uma alma que vê a vida não do corpo, mas pela essência. Então, a filosofia não deixa de ser uma prática da morte, né? Porque nos liberar da ilusão da matéria e atingir um grau de compreensão mais plena da realidade, né? Então, de uma certa forma, a morte seria a verdadeira discípula da filosofia, e que nos ensina exatamente, a partir disso, como morrer de maneira fácil. E nós, ocidentais, temos muita dificuldade de lidar com isso, né? Justamente isso que a Cláudia está dizendo, né? A gente fica muito preso na ilusão do ego, né? E isso que a gente tem várias mortes durante a vida. Cláudia, cada etapa da vida é um tipo de morte, né? A morte do corpo infantil, a morte de uma ilusão, a morte de uma etapa de vida em favor de outra. Quer dizer, a morte, ela compreende
constantemente a dinâmica e faz parte da nossa vida em vários níveis. Mas parece que essa dimensão mais literal do corpo, né, e do ego, se ego identificado com a matéria, com a persona, faz com que a gente fique apegado, de uma certa maneira, a essa dimensão material que, de um lado, me parece que gera um desprezo pela vida, por a gente não ser muito displicente com a realidade do que a vida propõe realmente, e de outro lado a gente tem o horror da morte, né? Com perda de autonomia, ou perda desse ego identificado com a matéria, né? Nessa ideia da impermanência, né? Do corpo impermanente, mas a gente está muito preso a essa dimensão literal da vida, e isso acaba gerando sofrimento, né? Eu estava pensando sobre isso, sabe? E sobre essa conexão do corpo, né? E o corpo, ele faz parte também da formação do ego, né? Como o corpo é importante quando em cada encarnação a gente vai formando a nossa identidade. Então, eu fiquei pensando, por que esse apego excessivo, né? E aí tu está trazendo uma questão muito relevante, eu acho, Gels, que tem a ver com a nossa cultura também, porque e isso me encantou a Joana dizer, que a gente precisa se preparar convenientemente para a morte, né? A gente precisa falar sobre isso, só que nós vivemos numa cultura onde a gente cultua a juventude, né? Aquilo que está aqui agora, o prazer. Então, esse pensar, esse filosofar, isso é um exercício que a gente tem que fazer e que não vem pela cultura. E fiquei pensando no impacto que muitos de nós tiveram nessa pandemia. A gente acabou de passar por um processo onde a gente teve que se defrontar com a morte, assim, escancarada todos os dias. E a gente percebe as crianças muito pequenas também, nesse período de pandemia, tendo que lidar com isso. E o quanto a gente realmente está despreparado, né, para enfrentar isso que faz parte, né, da vida, porque esse ciclo, né, morte, renascimento, é um contínuo. Né? É verdade, essa proximidade da morte, né, nos noticiários, né, nas pessoas conhecidas que nos chegavam, né, até em familiares, né, que foram acometidos, né, do vírus e não conseguiram sobreviver a ele, né, e fizeram essa passagem nesse período, essas notícias todas que nos chegaram, eu fico pensando, Marluz, quando você traz, muito próprio também de um tempo de reflexão, não é? A finalidade da vida, para que viemos, né? O que é que precisamos dar conta, o que é necessário valorizar e outras coisas que não são necessárias, porque nesse tempo todo que nós vivemos, né? E agora com um pouco mais de tranquilidade, né, pelas vacinas, mas antes era o inusitado, o inesperado, o surpreendente, e isso foi, algumas pessoas conseguiram lidar melhor com isso, outras pessoas sucumbiram mais psicológica e emocionalmente, né, com essas notícias tão próximas, né, com essa ameaça, né, de destruição do corpo, né? E então, a Joana traz muito bem isso, né? Porque ela fala assim que as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, né? A maneira de encarar a vida, a estrutura que dá à sua vida, como leva, né? Onde deposita a sua energia. E aí ela diz que a pessoa que não faz esse exercício, como o Gelson trouxe, né? E nós estamos trazendo de refletir sobre a morte, né? Preparar-se para a morte, para esse inusitado que pode chegar a qualquer momento, né? Isso faz parte, essa preparação nos forja um ego mais forte, né? Para que a gente possa dar conta de, enfim, esse inusitado que pode bater à nossa porta, né? E assim, quando a palavra preparação é aquela que nos fala assim, prepara a tua malinha, né? A frase que me vem, prepara a tua malinha, o que é que você vai levar na tua malinha, né? Que relações você vai cultivar para que você possa sustentar-se também
na outra dimensão com essas relações. Então, essa preparação da mala, quando a gente prepara uma mala para viagem, e a gente pensa assim, bom, lá está frio, lá não está, né? A gente procura saber. Então, o que é necessário para mim, para que eu possa viver nessa outra dimensão, né? Que mala é essa que eu quero preparar? E isso tudo, Cláudia, acho que tem a ver com duas grandes questões que, para nós, acaba sendo um desafio, porque se, por um lado, a morte é um processo natural inevitável, que a gente tem é uma coisa que a gente tem certeza, né, que um dia a gente vai desencarnar, né? Por outro lado, né, me parece que a gente fica anestesiado nesse mundo da forma, né, do corpo, né, e muito onipotente em relação do que a gente tem enquanto percurso de vida. E a gente esquece que a vida é maior do que a gente. E a vida não pede licença, né? E aí a gente fica num jogo entre um projeto nosso do ego, né? E Joana, ela coloca, num certo momento, aquelas pessoas que, de maneira onipotente, né? E diz, não me conformo, isso é uma desgraça, nunca aceitarei, né? Seja da morte de um ente querido, e entra nesse processo de sofrimento, pelo orgulho desmedido e pela presunção pessoal, diz a benfeitora, tu fica querendo jogar um jogo de braço com a vida, né? Então, a gente fica preso numa lógica do ego e não na lógica da alma. E a gente esquece de compreender que a lógica da alma ela é muito mais abrangente, ela é muito mais rica, e que muitas vezes a nossa consciência é igual que a gente não abarca, né? E poder reconhecer a nossa ignorância. Puxa, eu não sei por que de que a vida me tirou o meu filho, ou me tirou o meu ente amado nesse momento, né? Mas existe uma lógica. E se a pessoa viveu por inteiro e viveu aquilo que lhe cabe enquanto projeto reencarnatório, a gente sabe o quanto é uma alegria o desencarne, né? No sentido de uma existência, como diz a Joana, digna, né? E quanto ela é bem recebida do lado de lá como uma libertação, na verdade, né? Mas nós, condicionados nesse jogo de querer controlar tudo, de determinar tudo pelo nosso ego, a gente quer que a vida corresponde aos nossos anseios particulares, egoístas, nossa necessidade. E aí começa justamente esse conflito entre aquilo que a vida impõe dentro de uma lógica maior, dentro da misericórdia e justiça divina, e a nossa lógica pequenininha, egoísta, mal elaborada, teimosa, que diz, mas não podia ser assim. Eu quero mais tempo, eu quero que seja dessa maneira. E não é da maneira que o ego quer, é da maneira do que é possível, do que a alma precisa. E isso a gente esquece de uma certa maneira. Ela diz aqui, né, Gelson, o sofrimento que decorre da morte é, portanto, o resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Eu fiquei pensando muito sobre isso aqui, porque eu me lembrei de um filme dos anos 80, Highlander, o Guerreiro Imortal, que ele não morria. Não sei se vocês lembram desse filme, é um filme antigo, né? Então, ele passava, ele teve vários amores e ele acompanhava a finitude dessas mulheres, né? Ele acompanhava tudo e ele não morria, porque ele era imortal. E aí o sofrimento dele não poder interromper e recomeçar de novo. Eu achei essa metáfora tão bonita, porque quando a gente está diante da morte, a gente não pensa sobre isso. Olha que dádiva, como a Joana fala ali, um espírito muitas vezes é retirado para ele não se comprometer mais, para ele ter uma chance de recomeçar de um outro jeito. E nós, na nossa forma, nessa ótica da qual a gente observa, a gente acha aquilo uma perda, um erro, um castigo, né? E a gente não consegue, então, entender que ali também está a misericórdia de Deus e dizer, olha só, vamos parar aqui e vamos recomeçar de outro jeito, né? Para que tu não te atrapalhes mais.
E aquele momento de extrema dor, muitas vezes, quando a gente perde um ente querido ou se vê diante de uma doença, né? Também esse convite amoroso de dizer, olha, isso é importante olhar, é importante para o teu processo, é importante para o teu caminho. E aí a Joana retoma aqui o que ela fala lá no capítulo 1, quando ela fala da aceitação do sofrimento. Lá no capítulo 1, ela vai falar dessa resignação dinâmica, né? Que é uma aceitação com atitude corajosa. E a gente tem que ter muita coragem mesmo, né, gente, para aceitar coisas que estão acima da nossa compreensão, que é aquilo que a gente se depara, quem já passou por um momento extremo, assim, de perder alguém muito querido, que teve que lidar durante muito tempo, às vezes, com a doença, a gente começa realmente a rever valores, começa a rever, né, mas o que tem importância e que naquele momento a gente acaba relativizando, dizendo, puxa, eu me preocupo com coisas que não têm importância nenhuma. Então, diante da iminência da morte, a gente tem essa chance de rever, às vezes, atitudes equivocadas da vida inteira. É muito, não é incomum a gente ouvir isso, nossa, eu antes disso eu pensava assim, e agora eu vivi tudo. A gente percebe isso nos depoimentos de pessoas que têm experiências de quase morte, que muitas voltam e relatam isso. Olha, o que era importante não é mais. Né? Então, essa ótica com que a gente olha a existência, às vezes a gente precisa, talvez, de situações extremas ainda, como a proximidade da morte, para a gente poder rever valores. Né? É verdade, e essa ótica que você diz, Marluce, ela nos faz ver, que bom quando a pessoa consegue passar por uma experiência dessa, né, e se transformar, né, porque nem todos, né, às vezes as pessoas, a gente vê casos de pessoas passando por um sofrimento, né, consigo próprio, né, com a sua saúde, né, um caso de adoecimento, e depois não há uma transformação, né? Então, a importância de aproveitar qualquer minuto, quer seja como testemunha, né, quando a gente vê algum familiar adoecendo, né, e se debilitando cada vez mais, e a gente percebe a proximidade, né, dessa finitude da vida, então, quer como testemunhas, ou quer como quando a pessoa passa por si com um problema na sua própria vida. Mas é interessante que a benfeitora fala também, num parágrafo, quando a gente vai transferindo reflexões no tempo. E eu fiquei pensando, o que ela quer dizer com isso, né? Na verdade, ela está querendo dizer que os jovens, ela até cita, os jovens transferem para a velhice o exame da morte, né? Os sadios adiam para o período das enfermidades, né? Essa mesma reflexão, acreditando que não são vulneráveis ao desgaste, né? E aí eu fiquei pensando numa frase que eu li num livro já tem muito tempo, que dizia assim, quando eu, pontinhos, pontinhos, aí então, né? Então a gente pode preencher com tantas coisas que passam pela vida. Quando eu aposentar, aí então eu vou viver a vida. Quando eu me casar, quando eu acabar a faculdade, quando eu... E aí a gente vai postergando aquele momento que precisa ser de hoje agora, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque nessa situação de testemunhar, né, a finitude de outro, a gente vai avaliando que não é lá e então, é aqui e agora que a gente tem que ver, verificar os seus conceitos, né, modificar, e aproveitar o hoje, né? Aproveitar o momento presente, porque a vida vai sorvendo, né? E a benfeitora nos traz assim a reflexão de que a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que não lhe dizem respeito, porque na verdade a morte é inexorável. Né? E o sofrimento, o que se acredita a morte, tadinha, não tem nada a ver com ela. O que se acredita é justamente essa falta de ótica de olhar para a finitude. Né? E aí ela vai até trazendo aquilo que a gente já viu no Evangelho, né? De comentários de pessoas, a pessoa era tão boa,
e desencarnou, né, e faleceu, poderia ter sido um outro, né, a gente vê isso no capítulo 5 do Evangelho, e lá no Evangelho é muito bem explicado, né, as pessoas que são boas e que vivem, como o Gelson falou, com dignidade, e sorvem até o último gole da vida, elas não precisam mais ficar presas aqui. E a gente precisa aprender a libertar. Porque nós, assim como nós, né? Assim como há o pensamento de que dessas pessoas, eu não vou morrer porque ainda está muito cedo, eu não aceito a rebeldia, né? A gente precisa também aprender que o amor liberta, né? E o amor deixa ir. E essas pessoas precisam ir, porque já viveram com dignidade, né? E também a gente lembra do Evangelho quando diz que aquela pessoa que está indo num caminho meio torto também é retirada. Então, como o Pai é benevolente e justo, porque Ele liberta do cativeiro, que é o corpo físico, tanto aquela pessoa digna, que sorveu a sua vida até o último gole, né? Enfrentou os obstáculos, né? Vivenciou tudo o que precisava, quanto aquele que está sendo desviado, né? E aí o pai o salva dele próprio, porque senão ele vai cada vez mais se comprometendo com a vida, né? É bem interessante isso tudo que estão trazendo, e são questões bem profundas, né? São questões muitas vezes óbvias, mas a gente não para pensar e tem uma profundidade grande, da qual a Joana vai nos trazendo aqui no capítulo, né? E eu fiquei pensando em tudo que estão falando, e justamente nessa ideia, né, de que a gente culpa a morte, né? A gente culpa a morte como pela essa má interpretação, como a Cláudia falou, dos objetivos da vida, né? Então, a gente vê o quanto a questão da morte, na verdade, é uma questão de confronto conosco mesmo, né? Porque quando a vida é que nem aquela criança, né? Que quando as coisas estão boas para ela está sorridente, está feliz. Aí vai a mãe e tira o pirulito dela, ou manda tomar banho, ou tira o prazer da televisão. Ela começa a ficar indignada, rançosa, irritada. Então, a gente é que nem essa criança, né? Quando a vida está servindo ao nosso capricho, a gente está feliz. Mas quando a vida ela não corresponde aos nossos anseios infantis, aos nossos apegos e desejos, a gente vira bicho, né? Daí culpa a vida, né? Mas o problema não é a vida ou a morte enquanto corte daquele percurso, né, que a gente imaginava ingenuamente que seria eterno, e como a Marluce falou, a gente vai deixando o tempo, né? Eu sou jovem ainda, não vou pensar nisso, depois eu vou empurrando com a barriga, ou acho que nunca vou adoecer, e assim vai. Então a gente vai negando esse lado da realidade, né? Nesse apego transitório da forma, e não respeitando o objetivo da vida. E aí, quando a vida nos dá esse beliscão amargo, né, de um corte, de alguém que a gente está ali vinculado, ou da vida que nos diz, chegou a tua hora, a gente se assusta. Né? Se assusta, se perturba, né? E a gente fica perdido, porque, na verdade, é o confronto entre uma ilusão que a gente foi alimentando e o exercício da vida naquilo que a nossa alma necessitava, que muitas vezes a gente abriu mão em nome dos nossos caprichos egóicos e necessidades infantis. Então, de uma certa maneira, eu acho que o que assusta e que gera o sofrimento da morte tem dois pontos aí importantes. Um, que a morte é o momento do máximo encontro. Se por um lado é uma despedida da vida orgânica, né? Mas é o momento onde tu se depara com a tua consciência, contigo mesmo. Então é o momento do vamos ver, vamos encarar o que sobrou dessa experiência aí, que é a tua encarnação. Sobrou alguma coisa, né? Tu cresceu, tu aprendeu, tu realizou algo ou não? Então, me parece que a morte é aquele bafinho que está dizendo, olha, da tua consciência, olha, está na hora de tu olhar para ti mesmo, né? Não vai, tu está retardando, mas vai chegar um momento que a vida vai te impor que tu vai ter que chegar
a se deparar com você mesmo, não vai poder fugir de ti mesmo, né? Vai te querer diferente. E de outro lado é o apego, né? Esse apego aí, né, que é o apego aos vínculos, ao apego ao corpo, que ela fala também o quanto a gente acaba tendo medo também de envelhecer, né? Ela fala do envelhecimento também nesse capítulo, né? Nega o envelhecimento, fica escamoteando a realidade, né? E assim a gente vai responsabilizando a morte por coisas que não estão ligadas a ela, como vocês colocaram, né? Mas sim pela nossa inconsciência, pelo nosso capricho, pelo nosso apego, pela nossa essa tentativa de querer controlar a realidade a partir das nossas ilusões e assim por diante, né? Então, acho que são grandes desafios, né, do apego de um lado e do confronto com aquele lado de lá que é desconhecido, não porque a realidade espiritual é desconhecida, é desconhecido o que a gente guarda dentro da gente. Será que a gente é tão bom como a gente imagina? Será que a gente fez tudo que podia realizar? Será que a gente aproveitou ao máximo os momentos que a vida nos colocou? Então, acho que a morte é um aceno para esse momento aí de confronto conosco mesmo. E aí, dentro disso, achei muito interessante ela colocar que foi a tua pergunta inicial, né? Mesmo a religião, né? Dependendo da forma como a gente se vincula, ela diz, né? As pessoas ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional nem aprofundamento racional do seu conteúdo. E em face desse comportamento, a morte se lhes apresenta como a grande destruidora de planos, de anseios e realizações. Aí eu fiquei pensando nessa criança aí que tu trouxe, né? Que quando tá tudo bem, a gente tá bem, mas aí quando nos tira o pirulito. E eu acho que tem essa questão, às vezes a gente tende também, pode tender a se relacionar com a religião assim de uma forma muito infantil, né? Projetando tudo, então se eu fizer tudo certinho que me manda as regras lá, eu não vou passar por confrontos, eu não vou sofrer, isso não vai acontecer comigo. E aqui ela está falando dessa vinculação emocional, né? Como é importante a religião também não ser usada como uma defesa para mim não entrar em contato com os meus medos, né? Como é importante a gente olhar para os nossos medos, né? E aí eu me lembrei de uma outra fase do Hollis que eu li essa semana, que ele diz que ninguém de nós que passou por uma transformação profunda se apresentou como voluntário. Então, a gente não vai voluntariamente para as coisas que são importantes, né? A gente é arrastado para isso. E aí que eu acho a grandeza desse capítulo da Joana de dizer, vamos falar sobre isso, vamos refletir sobre isso, né? Vamos falar do nosso temor da morte, senão a gente acha que porque a gente lê livros ali que conta que no mundo espiritual, como é que eu desencarno, que isso tudo está resolvido, porque eu entendi intelectualmente, né? Que eu sei que quando a gente desencarna, se o espírito tem merecimento, eu vou ser recebido pelos meus familiares, mas eu fico muito me relacionando com a morte num plano muito intelectual e não num plano emocional. Eu não sei como é que vocês entenderam essa colocação da Joana quando ela fala dessa questão aqui, que eu achei muito importante. Eu acho que a palavra de ordem é confiar, né? É confiar e entregar-se, né? E esse é o exercício, né? Me parece, o exercício mais aprofundado, porque como você disse, né, intelectualmente, né, a gente lê, estuda, mas é entregar-se, confiar nesse momento, né? Confiar, isso é que é o limiar, me parece, né? E aí ela traz assim, quem considerou e se preparou para o acontecimento, logo se adapta após o choque inicial, que é compreensível o choque inicial. E aí ela está dizendo dos dois lados. Ela está falando tanto de quem fica, né, que foi se preparando para a despedida daquele ente querido, né, como para quem desencarna, né? Então a importância da consciência desse espírito quando desencarna. O choque inicial a gente sabe, a gente lê, né, em alguns autores, né, que nos trazem que de início há um momento de perturbação, mas que é passageiro, né, porque ele já vislumbra os familiares, ele é recolhido, e aí esse choque inicial logo se desfaz, né, logo assim num tempo
administrável pela espiritualidade, diferentemente daquele que não se prepara, né? E aí não se prepara o que fica, né? E tanto aquele que vai ficar em revolta, vai ficar vivenciando o desespero e etc. Então, a importância dessa preparação que a Joana nos fala, né? Preparar para morrer e confiar, né? Confiar que está preparando essa malinha, né? Com esmero, né? Que nós não somos perfeitos, nós somos falíveis, né? As experiências vão fazendo com que a gente vá cada vez mais integrando, né? Esse aprendizado, mas é isso, né? É sempre estar preparado, né? E lembro novamente aquela parábola do homem que estava preocupado em construir mais celeiros, né? E o Espírito diz, mal sabe ele, né? Que esta noite seu Espírito será levado. Então, em que hora, né? Em que momento que nós partiremos? Não sabemos, né? Isso me lembra aquela colocação do Jung, né? Que ele diz que enquanto o ocidental ele quer controlar o sofrimento, né, e evitar o sofrimento pelo controle, combatendo o sofrimento, o oriental quer negar o sofrimento de uma certa maneira, né, e que o sofrimento só vai ser trabalhado através daquele que nos ensinou, e ele cita o Cristo crucificado, né, que foi o que se falaram antes, a aceitação do sofrimento. Que, de uma certa maneira, essa confiança, né, Cláudio, para mim, envolve também essa aceitação do sofrimento que Joana coloca como um passo fundamental para a liberação dele, né? Porque a rebeldia, a negação, a atitude de controle, tudo isso só provoca mais sofrimento ainda, decepção, dor. Então, essa confiança que tu fala, para mim, passa por isso que se comentaram antes da aceitação do sofrimento. E claro, né, que esse processo todo, como a Marluz falou, não é só de cabeça, é um processo emocional, e é natural que frente à morte, né, de entes queridos, situações de morte diversa, a gente vai ter sentimentos contraditórios. A Joana coloca isso, né, que a morte sempre produz sentimentos contraditórios, né, naquelas pessoas que partem e naquelas que ficam, como tu falou, né, Cláudia? E eu acho que é esse grande exercício, né, do ajuste, né? Eu lembrei algumas tribos norte-americanas, eles interpretam a picada de inseto como um espírito rector, né? Como se fosse assim, uma forma de correção. A consciência está lá desligada da vida, está displicente, ou está focada no lugar errado, e vem uma abelha e pica, vem uma cobra e morde, vem um inseto e fica zunindo. Eles entendem isso como um aviso de Deus, uma chamada de atenção. Olha, tu não está vendo as coisas direito, ou tu está olhando para o lado errado. Então, é uma forma de despertar, né? Ele vê o inseto como uma mensagem divina para despertar a consciência que está ou anestesiada, ou equivocada, ou negligente, de uma certa maneira. E, para mim, de uma certa maneira, a morte é a grande picada da vida, né? É um grande beliscão da vida, porque ela justamente desacomoda, não tem como não desacomodar. As coisas estão encaixadinhas, né? De repente, estou lá com a minha mãe, estou lá com a minha avózinha, estou lá com o meu filho, e de repente a vida vai pedir aquela peça que para mim era essencial, né? Enquanto organização emocional, afetiva, rotina. E a vida não é mais o mesmo, aquela pessoa não está mais ali, as coisas que fazia com ela não estão mais presentes. Então, é natural esses sentimentos contraditórios, mas aí que está esse movimento da vida, né, nesse beliscão que a vida dá, de saber aceitar e ter a capacidade, né, de dialogar com a vida para aquilo que a vida nos oferece de prazeroso ou desprazeroso, aquilo que a gente acha bom ou ruim, e poder entender o sentido maior que está por aqui, atrás daquilo, e reacomodar, né? Porque a gente sabe que quanto mais complicadas são as relações,
mais difícil é o luto, né? A gente vê isso, quando há conflito de resolução, quando há histórias de coisas, de relações que ficaram não trabalhadas, quando não houve perdão, quando não houve tempo para poder elaborar questões ali, a dor do luto é maior, porque não é só a ausência da pessoa, é, de uma certa maneira, a dor de um processo que tu deixou escapar e que nesse momento tu não tem mais aquela pessoa para poder redimir, para poder elaborar, para poder pedir perdão e assim por diante, né? E, então a gente vê isso do ponto de vista psicológico. Quanto mais a relação é saudável, foi bem vivida, por mais dor que é a pessoa que partiu, mais fácil é o luto, porque as coisas, de uma certa maneira, já estão mais elaboradas. Eu vivi o que tinha que viver, eu consegui falar as coisas que eu gostaria de ter falado, e aí fica mais fácil de eu aceitar e elaborar o luto. Eu me lembrei da frase, né, Gelson, como é importante a gente se reconciliar com o inimigo, mas não só o inimigo que está lá fora, o que está dentro de nós, né? Essas mágoas que a gente tem, ressentimentos. Como é importante então, não deixar nesse quando aí que a Cláudia estava falando, né? Ah, quando tiver oportunidade, quando. Então, essa questão realmente de como é importante a gente trabalhar são essas questões íntimas, né? Quantas coisas que ficam como apegos, né? Coisas mal resolvidas no nosso mundo interno, com os outros, com os nossos familiares, e que enquanto a gente está aqui, a gente tem chance de rever isso, de olhar para isso. Que depois a Joana vai dizer assim, né, que é natural a gente ter saudade, uma certa melancolia, preocupação com o estado com a pessoa que partiu. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é isso, né, já está colocando quando a gente fica preso, né? Por que eu não fiz? Por que eu não disse? Por que eu não trabalhei isso antes? Por que eu não pedi perdão? Então, isso não tem só a ver assim com o outro, tem a ver com eu me defrontar com as minhas dificuldades internas mesmo, né? Que eu acho que é essa interioridade aí que a Joana traz ao longo de toda a série psicológica. É o luto patológico, né, Marluce? E aceitar que a gente perdeu a oportunidade, porque a gente perde a oportunidade. Vai ser impossível a gente aproveitar. A gente perde a oportunidade em todos os setores da vida, né? É um leite que derramou e eu perdi aquele leite, quebrou, fazer o quê, né? É uma oportunidade de ter aproveitado mais um momento que eu não aproveitei, ou de uma leitura que eu faço, de maneira, ou a casa espírita que eu vou, e em vez de estar lá meditando, em prece, eu acabo perdendo tempo, porque eu não me vinculei espiritualmente, então a gente perde tempo e perde oportunidade a todo momento. E a gente vai ter que aceitar também que, puxa, eu perdi a oportunidade com aquela pessoa, agora ela não está mais aí. E aceitar também que pena, né? Mas suportar a minha pequenez e a falta de perícia minha de lidar com a vida. É uma pena, mas tudo bem. Vivi, aprendi coisas, podia ter sido melhor, podia. Mas, infelizmente ainda eu sou essa coisinha aí que não sabe aproveitar a vida como poderia, né? E fica um aprendizado do gosto amargo mesmo, daquela falta ou daquele lugar que poderia ter sido diferente e não foi, né? E não foi por causa por causa da vida, ou porque a vida nos tirou, não, foi por incapacidade minha de poder aceitar isso de uma certa maneira. E aí a gente está falando de auto-perdão, né? Perdoar-se, né? Porque não conseguiu viver, não conseguiu ver, não conseguiu estar da maneira que, nesse momento posterior, consegue se ver de forma diferente. Porque é como vocês estão falando, esse limiar, né? Defrontar-se com esse evento, morte, né? Faz com que a gente morra naquele estágio anterior, de cegueira, né, de não consciência de algumas coisas, né, e que a gente renasça num outro estado, né, de uma consciência mais amplificada, nesse auto-perdão, porque, assim, não se cobra de uma criança que tenha um comportamento de um adulto. E a gente também precisa se perdoar, porque não podemos nos
cobrar de algo que a gente não conseguia ver, nem estar, né? E nem comungar. Então, esse auto-perdão, eu penso que é importantíssimo para que a gente possa acolher, como você disse, Gelson, essa nossa pequenez, né? Esse nosso estado anterior, né? Para que a gente possa acolher isso e partir para uma nova fase, porque senão a gente fica olhando, estando nesse luto patológico, estando nesse tempo anterior sem poder estar, naquela fantasia de reconstrução daquele tempo, né? Vivenciando episódios mentais, né? Se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse, né? E isso acaba virando uma auto-obsessão. E a gente vai adoecendo por aquele pensamento repetitivo conosco mesmos, né? Então, é importante a importância de acolher um estado infantilizado, imaturo, diante, e que bom que a gente possa, então, virar essa página, reconciliar-se conosco, né? Para que a gente possa seguir a nossa vida adiante. E aí eu fico pensando que, assim, o evento morte, como nós vemos falando, ele nos coloca muito num lugar de nós não... Aqui é um momento transitório, aqui é um estado transitório, porque nós viemos aqui para viver um capítulo, né, da nossa história, da nossa vida, e a gente volta para essa vida espiritual que é a verdadeira. Então, essa visão, esse foco, né, distorcido que as pessoas têm, de que aqui é a vida verdadeira, né, e não é. E é bom que a gente lembre, nós também, lembremos disso a todo instante, porque isso faz parte também dessa preparação para a morte, né? Para o estado de finitude do corpo físico. Daí chega de novo na questão do apego, né, Cláudia, que foi colocado no início, né? Esse apego à forma transitória, esse apego aos padrões estabelecidos, esse apego aos nossos caprichos emocionais. E a gente vê que qualquer experiência de luto patológico, seja da saudade patológica, ou mesmo da própria raiva, ou mágoa, tudo isso tem a origem no apego. São formas diferentes de apego, né? Mesmo que a raiva seja contra nós mesmos, né? Mas isso é apego, porque essa raiva demonstra que eu estou apegado a um modelo, né, que não surtiu efeito. Eu estou com raiva porque a vida não correspondeu àquele modelo da qual eu estava apegado, a raiva de as coisas não saírem como eu queria, ou a mágoa do que as coisas não foram como eu esperava, daquela pessoa que agiu de tal jeito. Então, de uma certa maneira, todas essas experiências emocionais, né, de mágoa, raiva, entre outras, não deixam de ser formas diferentes de apego. Aí eu me lembrei daquela fala, né, que está no Evangelho, né? Não acumuleis tesouros sobre a terra, onde tem traça e ferrugem, né? Isso tudo passa, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Onde é que a gente tem colocado o nosso coração? Pensando nessa malinha aí, nessa imagem da mala que a gente se prepara, né? Gostei muito dessa imagem, Cláudia. O que eu colocaria, né? Hoje, o que está no meu coração? E como isso se debate, né? Como eu me vejo diante da morte, né? Sabe, eu achei muito, muito, muito profundo esse capítulo da Joana, porque é realmente um convite para a gente pensar sobre essa profundidade da existência, né? Essa vida que continua, né? E que ela vai propiciando experiências novas e pensando que nós já desencarnamos centenas, milhares de vezes. E é uma experiência tão profunda que a gente está se debatendo sobre isso ainda e ainda gera tudo isso, né? Então, é realmente uma experiência muito intensa, né? Não me ocorre outro adjetivo, mas pensei que a gente já viveu isso tantas vezes, né? Em algumas tradições antigas, né, do círculo esotérico, do círculo hermético, eles viam realmente a encarnação como a morte.
né? Vir para a Terra é morrer, porque a consciência fica anestesiada, tu se confunde com a matéria, tu esquece da verdadeira realidade. Então, eles invertiam esse entendimento que nós temos, como se a vida aqui na Terra fosse um tipo de morte, e desencarnar fosse se livrar desse peso e reencontrar a vida, né? E nós, ocidentais, prisioneiros dessa ótica mais materialista, mais apegada, vemos a morte como um roubo, né? A morte como, né, essa notícia desagradável, como se a verdadeira vida fosse essa aqui, né? E essa aqui não é a verdadeira vida. Essa aqui é uma fatia de uma fantasia que a gente vive, né? Uma fantasia necessária para se experimentar, mas que é extremamente limitada, né? Ilimitante, né? E que a gente esquece, né, dessa dimensão do self, né, que é muito maior, e de que isso é apenas um ensaio para a gente poder voltar para a nossa condição mais plena e assimilar novos conhecimentos e conquistas em favor da realização espiritual. Eu lembro do próprio Jung, que quando sofreu um infarto, ele quebrou o pé, e logo depois sofreu um infarto, ele já era um senhor, já mais idoso, e ele falou que ele teve uma experiência de quase morte, ele viu o corpo dele saindo, o espírito saindo do corpo, e foi indo, até que ele viu toda a terra lá de cima, né? E que, num primeiro momento, foi desconfortável, mas, como a Cláudia falou, né? Depois ele se adaptou a essa condição, e quando ele aceitou aquela realidade, tudo começou a sentir leve, uma sensação de plenitude, de harmonia, que voltar para o corpo depois foi extremamente sofrido para ele. Ele ficou uma semana irritado, de mal com a vida, porque tinha voltado aquele corpo denso, limitado, onde a consciência dele estava restrita, onde aquelas sensações todas que ele viveu foram agora limitadas pelo condicionamento da realidade material, né? Então, na verdade, desencarnar, pelo menos para muita gente, é uma alegria, né? Não sei se para nós vai ser, porque muitas vezes, né, o que a gente vai ver lá também é muito de uma realidade assustadora pela nossa padrão vibratório, né, pela nossa sombra não trabalhada. Mas isso é uma escolha de cada um de nós, né? Então, essa questão do gosto ou do desgosto, né? O gosto pela vida, o desgosto pela vida, o gosto também em relação ao plano espiritual, o desgosto da surpresa quando desencarna. Isso tudo, então não importa, como Joana coloca, se é a vida ou se é a morte, se é isso, se é aquilo. Depende justamente da nossa atitude. E a vida precisa nos colocar, nos atirar em situações contraditórias, desafiantes, justamente para provocar essa reflexão, para desacomodar, para despertar a criatividade, para exigir da gente uma resposta e assim movimentar nossa energia espiritual em favor da nossa evolução. Senão a gente não evolui, né? A gente fica lá acomodado, prisioneiro do nosso capricho, e a vida vai passando e nada acontece. Eu me lembrei quando o Gelson estava falando da fantasia, né, do mito da caverna, né? Então, vivemos um mito da caverna onde achamos que esta é a vida verdadeira, né? E lá fora, né, da caverna há uma outra vida, né? Então, são coisas interessantes que nos ocorrem, né? O pensamento. E só para complementar a questão do luto necessário, né, do sentimento de saudade que ela fala, da tristeza, melancolia, né, que até vocês trouxeram há pouco, ela nos diz assim das necessárias provações do amor, né? E aí nós vimos lá no início, quando a Joana fala, a presença do sofrimento resulta do distanciamento do amor, porque é justamente isso, né? Essa provação para um amor verdadeiro, aquele amor que liberta,
E aquele amor que passa a entender que a presença física não impede, a ausência da presença física não impede de amar. Né? E vamos nos exercitando, como o Gelson falou, né? Esses chacoalhos, né, que a vida vai dando para a gente, vai nos desacomodando e vai fazendo com que a gente exercite o desprendimento. Então, vivenciar a partida, né, o desencarne de uma pessoa querida, também provoca com que a gente vá se desapegando da vida. Né? Porque por amor àquela pessoa, a gente passa a experimentar esse amor sublime, esse amor sublimado com a ausência da presença física. E vamos também exercitando o nosso desapego, né? E aí esses eventos transformadores que fazem com que a gente olhe para a vida de um outro viés, não se incomode com tanta coisa, né? E às vezes acontece da própria pessoa ir se desprendendo de objetos, né? Porque viu que aquele se foi e o mais importante era ele, não as coisas, né? Então, vai havendo também uma transformação nossa de desapego, né? Mesmo que a gente estivesse já acostumado a desapegar, mas aí desapega mais, né? E vai aprendendo a experimentar a vida de outra forma. Só completar rapidinho, assim, eu acho que trouxe um ponto bem importante, Cláudia, que é a questão da amorosidade, né? Penso nas pessoas também que estão em sofrimento, porque estão enfrentando essa prova da doença, né? Se veem diante desse desafio, né? E então acho que tem que ter realmente muita confiança, muita amorosidade, entendendo que tudo, né, converge pela misericórdia de Deus, né? Que tudo é feito pelo amor, né? Não existe punição, não existe castigo, né? Existe uma forma que às vezes a gente não entende, extremamente amorosa, né, de nos encaminhar do melhor jeito. Né? Então, como é importante nesse momento, e acho nesse sentido o Espiritismo é uma doutrina fantástica, né, porque ele realmente pode consolar, pode auxiliar muito nesses momentos assim, né, como a fé nesse sentido, ela é um grande auxílio, né, e através da oração, a gente saber que tem todos os nossos amigos espirituais, né, todos que estão ali também trabalhando conosco, que estão nos apoiando, e que em nenhum momento, por mais difícil e duro que seja, a gente está só, a gente não está só, né? Porque a nossa encarnação, ela é feita de uma forma cuidadosa, amorosa, né? E por mais que a gente ache que tenha se equivocado, nunca vai faltar o apoio, né? E o amor dos benfeitores, o nosso anjo da guarda. Acho que isso é importante a gente também, essa questão da amorosidade eu acho bem importante. É interessante, falando tudo isso, me lembrei do último parágrafo aqui do capítulo, né, onde ela diz que a gente deve se viver preparando-se para morrer, mediante na morte, a fim de não sofrer a injunção aflitiva, evitando desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Então, a Joana concorda, né, com Sócrates, que de uma certa filosofia é aprender a morrer, né? De uma certa maneira, toda a nossa vida, né, acaba sendo realmente uma constante construção de uma boa morte. E isso tudo, que só da amorosidade, né, desse processo todo, para mim, me fala de um despojar, né, porque ficar com o amor é ficar com o que é essencial. Né? E na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai quebrando tantas ilusões da vida, né? Pelo menos se espera isso, e tanta coisa que era importante vai sendo deixada de lado, e aí a gente vai começando a ficar realmente focado no que é essencial na vida. Então, me parece que a vida nos apresenta, a gente reencarna com um monte de coisas, né? E o bom é que a gente vai
poder se despojar, né, de tudo isso e ficando com o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é substancial. E o morrer é justamente isso, né? Largar todas as fantasias, largar todos os elementos e trazer o que é essencial, que é justamente os valores espirituais que eu adquiri nessa encarnação, sair daqui feliz com o nosso tesourinho, né? Um tesouro interno, que é essa essência maravilhosa, que nós mesmos, com nossa matéria-prima, de ir trabalhando a nossa alma e aperfeiçoando e conquistando, né, uma condição mais elevada. Né? Então, isso é o essencial. E por isso que a gente tem que meditar, como o Joana coloca aqui, em relação, né, à morte, né, meditando na morte, meditando de que em algum momento, em qualquer momento, ela pode chegar, né, de maneira surpreendente, rápida, ou devagarinho, nos pegando na mão, nos conduzindo devagar, né, aos pouquinhos, mas um momento essa boa senhora nos chega e a gente tem nossa noite de núpcia com ela, onde a gente é levado, então, para a nossa realidade espiritual, né, gente? A palavra que você usou, despojar-se, né? Foi criando uma imagem, né? Chegamos brutos e vamos despojando, tirando vestes, 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 né? E ao final, tomara que a gente esteja muito mais leve, né? Liberado dessas vestes pesadas, né? Para que a gente possa deixar aquele corpo que nos serviu e levantarmos, né? E deixarmos ele e seguirmos mais leves. Um objetivo, né? É uma meta. É uma meta importante, fundamental. O essencial, né? Na malinha só o essencial, né, Cláudia? Nada de levar o mundaréu de coisa que não precisa. Só vai atrapalhar do lado de lá, né? Não vai caber, não vai caber, não. Não vai caber. A gente vai ficar juntando um monte de coisinha, né? E quando a mala vem, a mala é pequenininha mesmo, né? Não tem muita coisa que cabe nela, né? Só cabe o que é essencial. E aí eu me lembro... Oi, pode falar, Cláudia. Não, você estava falando e eu pensei assim, e se a gente tiver algumas coisas, ok, mas que a gente possa deixá-las, né? Que a gente possa dedicar aquilo que a gente acumulou com carinho, né? Com gosto, né? Porque pertencia a algo sagrado para nós, mas que a gente possa deixá-la, né? Deixá-las aqui, né? E que os que ficarem possam conduzir ali, né, os objetos. E eu queria encerrar nosso encontro com uma poesia do nosso querido, saudoso aqui, poeta Mário Quintana, poeta gaúcho, né, que diz o seguinte: minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, cresceu comigo, e dançamos de roda ao luar amigo, na pequenina rua em que vivi. Já não tem mais aquele jeito antigo de rir e que, ai de mim, também perdi. Mas ainda agora a estou sentindo aqui, grave e boa, a escutar o que lhe digo. Tu és a minha doce prometida. Nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida. E as horas lá se vão, loucas ou tristes, mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes. Então, que a gente possa realmente, né, ter essa postura tão positiva do poetinha, né, que tem essa relação tranquila e feliz, de saber que a morte existe como essa companheira e amiga de todas as horas da nossa existência. Né? Então, fica essa mensagem aqui da benfeitora para nós meditarmos, né, e seguir em frente aí na nossa caminhada. Tá bom, gente? Obrigado, Cláudia. Obrigado, Marluce. Então, no próximo encontro, nós estaremos trabalhando, então, o capítulo 13, né? Que é o capítulo que fala sobre o sofrimento no além-túmulo. Fica conosco e até o próximo encontro, então. Abraço a todos.